compartilhamento de dados. E dentro do compartilhamento de dados vamos ver uma questão muito importante nas bases de dados, que é a redundância de dados, ou seja, a repetição de dados. É por causa de alguns destes, desta redundância que temos muita necessidade de, por exemplo, o caso da normalização que vamos ver mais à frente. A redundância de dados pode ser controlada ou não controlada, ou seja, propositada ou inesperada. A propositada será controlada, que é desejado, e a não controlada é acidental. Por exemplo, vamos aqui ver, temos várias entidades: departamento de compras, departamento de vendas e departamento de produção. Vamos ter compras, vendas e produção, ou seja, vamos ter dados sobre compras, vendas e produção de cada um destes departamentos. Este exemplo não obedece ao conceito de base de dados. Porquê? Temos aqui, é quase como se fossem 3 arquivos ou 3 bases de dados independentes. Cada um destes departamentos vai ter funcionários. Isto depois vai dar origem a uma redundância de dados não controlada. Já vamos ver porquê. Cada departamento há de ter funcionários. No caso, por exemplo, o funcionário João Guimarães, por exemplo, que pertence agora ao departamento de compras, há de ter alguns dados, por exemplo, a morada. Mais tarde, esse João Guimarães vai passar para o departamento de vendas. Vamos ter que voltar a colocar os dados todos de João Guimarães, nomeadamente a morada. Se mudarmos a morada desse funcionário João Guimarães, está aqui no departamento de vendas, a morada que se encontrava no departamento de compras vai estar diferente da morada de João Guimarães, vai estar diferente da morada que está no departamento de vendas, e assim sucessivamente. Ou seja, a incoerência dos dados. Isto não faz sentido, e foi precisamente para resolver problemas destes que criámos bases de dados, senão não precisávamos de bases de dados que esses sistemas funcionavam. Neste caso tão simples, vemos que é uma redundância não controlada. Vamos ter os dados repetidos, os dados podem estar diferentes e vão estar repetidos o número de vezes que, por exemplo, o funcionário mudar de departamento. O que não faz sentido. O funcionário João Guimarães estava num departamento, tinha uma morada, mudou para outro departamento, entretanto atualizou a morada, devia ter esses dados num único sítio e evitávamos a repetição constante desses dados. Neste caso, isto é uma redundância não controlada, acidental, não desejada. Há casos que a redundância faz sentido e é necessária, mas é redundância controlada. Por exemplo, em sistemas de bases de dados ou sistemas distribuídos, até por questões de performance, é necessário muitas vezes haver redundância de dados e, em alguns casos, até desnormalização dos dados. Por exemplo, é muito comum nos sistemas analíticos acontecer essa redundância de dados e essa mesma desnormalização. Vamos ver agora outra solução. Isto sim já diz respeito a uma base de dados, onde, por exemplo, se houvesse o funcionário João Guimarães, esse funcionário e os dados desse mesmo funcionário só iam existir uma única vez. E nesse caso, o funcionário João Guimarães teriam dados pessoais, entre eles uma morada, e mesmo que ele
mudasse de departamento, os dados pessoais dele estão armazenados num único sítio e uma única vez. Portanto, só teríamos que dizer que essa pessoa estava num departamento e passou a pertencer a outro departamento. A partir do momento que mudasse os dados pessoais, ou, por exemplo, a morada, uma única vez, independentemente do departamento onde pertencesse, esses dados iam existir e estavam sempre atualizados e só existiam uma única vez. Neste caso, não havia redundância de dados. E é uma das razões da criação de base de dados e também da existência da normalização. Vamos ver rapidamente o que é uma base de dados. É um conjunto de dados integrados que tem como por objetivo atender a uma comunidade de utilizadores. O sistema de gestão de base de dados é parte do software que incorpora as funções de definição, recuperação, alteração de dados numa base de dados. Normalmente até confundimos a base de dados com o sistema de gestão de base de dados. Por exemplo, o SQL Server, o Oracle, o Postgre, o MySQL são sistemas de gestão de base de dados e não propriamente base de dados só. Vamos também ver o que é que são os modelos de dados. São única e exclusivamente uma descrição formal da estrutura da própria base de dados e depois vamos ver o modelo conceitual, lógico e modelo físico. O modelo conceitual, como vimos há bocado naquele primeiro diagrama, é simplesmente um modelo de dados abstrato e que no fundo faz a descrição da estrutura dos dados e é completamente independente do sistema de gestão de base de dados que irá ser utilizado. Por isso é que é um modelo de dados abstrato que só nos descreve a estrutura. O modelo lógico é um modelo que já representa a estrutura dos dados conforme é visto pelo utilizador do sistema de gestão de base de dados. O modelo físico já é uma representação gráfica do detalhe físico das estruturas dos dados que irão ser armazenados, ou seja, dos dados que a base de dados irá armazenar. Este modelo, sim, já é dependente do sistema de gestão de base de dados onde vai ser implementado. Podemos ver aqui um diagrama do modelo lógico, temos aqui, e aqui já podemos ver uma tabela peço desculpa. Temos aqui um desenho do modelo conceitual e aqui um exemplo do modelo lógico, onde aqui vemos um diagrama. É uma das várias maneiras de fazer esta representação e aqui o mais usual é mesmo uma tabela, no caso das bases de dados relacional, para os modelos lógicos e para o modelo aqui conceitual. É claro que tanto um modelo como o outro, o conceitual e o lógico, são independentes do sistema de gestão de base de dados que vamos utilizar. Vamos ver graficamente o que acabamos de dizer. Temos aqui um utilizador que tem este número fiscal e tem um nome. No modelo conceitual, isto é só uma das representações possíveis para este modelo, esta entidade pessoa vai ter dois atributos, o número fiscal e o nome. O número fiscal vai ser uma chave e através deste modelo conceitual, que no fundo descreve esta entidade pessoa, vamos passar à construção do modelo lógico. O modelo lógico, temos, por exemplo, esta hipótese de representação, pessoa, abrir e fechar parênteses, aqui vamos ter os atributos, número fiscal e o nome. No caso do atributo ser uma chave, sublinhamos, que é o que vemos aqui, CPF, que é o número fiscal, vai ser chave. Vai ser chave porque
identifica esta entidade pessoa. E temos aqui um exemplo com uma tabela, onde temos o CPF e o nome como colunas e os dados, o número CPF e o nome. Temos aqui o diagrama de classes. A entidade, a classe pessoa, vai ter como atributos CPF e nome. Agora, já no caso do modelo físico, e através do modelo lógico podemos passar à construção do modelo físico. Neste caso, à esquerda, como é uma base de dados relacional, criamos simplesmente a tabela. E temos aqui um SQL normal da criação de uma tabela. CPF, que é varchar, not null, que é a chave primária. O nome é varchar 30 caracteres, também não pode ser nulo. E definimos que a chave primária é o CPF. É uma das maneiras de criar isto. Depois criar aqui um índice, em alguns casos não é preciso. No caso de estarmos a trabalhar com objetos ou programação orientada a objetos, aqui esta entidade é uma classe e vai dar origem a uma classe, como podemos ver aqui. Neste caso esta notação é própria de Java e outras linguagens, mas é só uma à parte, e não nos vamos focar muito no que está aqui à direita, embora se estivéssemos a falar em UML iríamos falar muitas vezes em classes, mas como nós vamos no curso fugir bastante e não referir quase nada do ML, podemos esquecer o conceito de classe. O modelo conceitual normalmente é representado através de um diagrama entidade-relação, normalmente vulgarmente chamado ER, de entidade-relação. Esta é uma das notações possíveis e utilizada no ML, mas há outras, onde temos a entidade num retângulo, o nome da entidade lá dentro, outra entidade e o nome da própria entidade lá dentro, e aqui em cima temos os atributos CPF, nome, sexo para a entidade pessoa, onde CPF vai ser chave, e neste caso até chave primária. Aqui para a entidade carro vamos ter code, modelo e ano, onde código vai ser também chave. Vamos ter o nome da relação, que é dirige, e neste caso até temos a cardinalidade. Uma pessoa dirige N carros e um carro pode ser dirigido por N pessoas. Neste caso podemos também ter posto a cardinalidade como 0 a N e aqui também 0 a N. Ou seja, uma pessoa dirige 0 ou N carros e um carro pode ser dirigido por 0 ou N pessoas. Atenção, o lado onde se mete o N ou o valor. Podemos ver novamente e já tiramos a cardinalidade dos dois lados para ser mais fácil de compreender. Uma pessoa ou entidade pessoa dirige 0 N carros. Aqui estamos a usar carros no plural porque em português era o termo correto. E aqui temos o N, o 0 N ou só o N na cardinalidade entre pessoa e carro. No caso da cardinalidade entre carro e pessoa, temos aqui carro pode ser dirigido por 0 ou N pessoas, ou carro pode ser dirigido por N pessoas. Claro que neste sentido em português corretamente usamos dirige, no sentido oposto
deveríamos dizer é dirigido. E se observarmos o diagrama na sua totalidade, cá temos as duas entidades, a relação e as cardinalidades da própria relação.